Meus queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações. De primeira instância, eu quero agradecer a oportunidade de estar partilhando esta reflexão sobre o dom, a graça da paternidade neste que é o Pai nutrício ou adotivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também o protetor, o patrono universal da Santa Igreja de Jesus, né? Ele que fora o guardião da Sagrada Família, ele hoje é também o guardião da Santa Igreja, da Igreja Universal. Então, falar de José, ainda mais sendo o pároco, né, da paróquia dedicada a ele, sob o título de operário, São José Operário, uma paróquia que está chegando a 60 anos de existência, de fundação aqui na Arquidiocese de Sorocaba, né? É uma grande alegria e, ao mesmo tempo, as palavras não são suficientes para falar da grandeza desse homem, né? Mas eu agradeço a Deus e São José por essa oportunidade de estar com vocês, refletindo sobre a paternidade, que muitas vezes tem sido em nossos tempos a origem, a causa de muitas doenças psíquicas em nossos meninos e meninas, em nossos homens e mulheres. E nesse sentido, o Espírito Santo, sempre iluminando a Igreja, né, iluminou sua santidade, o Papa Francisco, um homem tão atento também aos sinais dos tempos, para que na comemoração dos 150 anos de São José com o título de patrono universal da Igreja, ele escrevesse essa carta apostólica chamada Patris Corde, que significa coração de pai, não é? Onde ele reflete sobre a maturidade de um homem, que só pode acontecer quando ele desenvolve um coração de pai e, portanto, trabalha sua masculinidade, não é? Que é um dom, uma graça de Deus, que não nos coloca acima de ninguém, mas acentua nossas diferenças, o que é muito belo, né? O Espírito Santo nos congrega em nossas diferenças. E uma carta muito apropriada para o nosso tempo, com a crise da masculinidade e, consequentemente, com a crise da paternidade, o que tem, como já disse, gerado uma quantidade muito grande de pessoas, de homens e mulheres irresolutos, mal resolvidos na vida, e incapazes de gerar, de pastorear a sua própria família. Eu agradeço aos irmãos do Apostolado Teologia do Corpo de Sorocaba por esse convite e espero que o Espírito Santo me ilumine, né? Meu santo anjo da guarda também, e São José, para que eu possa passar essa mensagem importante dentro desse nosso curso importante que visa fazer, pela ação do Espírito Santo, o resgate do dom da masculinidade. Tá bem? Então, que Deus nos ilumine, nos guarde, nos inspire sempre pelo seu divino Espírito Santo, pois sem a luz que acode, nada o homem pode. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, eu vou aqui partilhar com vocês alguns excertos de uma experiência pessoal, não é? Tratando famílias, recebendo pais, mães e filhos ao longo de um pouco mais de uma década, 13 anos exercendo o ministério sacerdotal, de forma imerecida de minha parte, por graça de Deus. Leituras que acabei fazendo ao longo desta década e como ferramenta principal a carta apostólica Patris Corde, que eu vou explicar alguns aspectos principais da paternidade e que depois, claro, aconselho a todos que possam lê-la, já que não é também uma carta longa, porém muito profunda, sem dúvida alguma. E como temos alguns excertos, não é? Então eu vou demonstrar aqui em alguns slides este estudo que eu realizei, não é? Para vocês. Então, nós vamos falar sobre a paternidade em São José. Ainda numa breve apresentação, eu sou o padre Wagner Lopes Ruivo, padre há 13 anos pela graça de Deus, sou pároco na São José Operário há 12 anos, fui vigário na Catedral de Sorocaba por um ano, e sou professor, diretor de estudos no Seminário de Filosofia e Teologia, ajudando na educação dos nossos futuros padres, né, dos nossos seminaristas, orientando trabalhos, corrigindo as dissertações. Sou bacharel em Filosofia e em Teologia e pós-graduando em Neuropsicopedagogia, né, apenas para me apresentar um pouquinho aí, né? E quando dá nas horas vagas, professor de idiomas.
Pois bem, então, queridos amigos, vamos então, com a graça de Deus, para o nosso tema de hoje, após essa breve apresentação. Antes de mais nada, como dizia João Guimarães Rosa, eu quero partilhar com vocês uma poesia que a mim fez muito bem, chama-se Meu Pai, né? Ela foi gravada pelo padre Fábio de Mello, ele a escreveu um tempo atrás, um dos seus primeiros trabalhos fonográficos. E ela lembra muito a mim, né? Sobretudo quando na minha primeira infância eu era muito mais ligado ao meu pai. Eu sou filho único, né? E a minha ligação afetiva foi sempre maior com a minha mãe, né? Meu pai, como a maioria dos homens, expressava seu carinho, seu amor por mim através de uma presença, do seu trabalho, colocando pão à mesa e tudo mais. Mas tinha toda dificuldade de demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar amor de forma, digamos, mais sensível, visível. É interessante que a primeira infância ela está compreendida à luz da psicologia do 0 até 6, 7 anos de idade. E é nesta primeira infância que a nossa personalidade ela vai sendo plantada, edificada. Razão pela qual é muito importante nessa primeira fase, nessa primeira etapa do desenvolvimento humano, nós plantarmos as sementes, né, do afeto, de valores, porque ela vai de fato se propagar, se refletir por toda a nossa vida adulta, né, a primeira infância. Então, por isso que a Zilda Arnes, candidata a santa, né, não sem razão, fundadora da Pastoral da Criança, ela dizia assim: amemos nossas crianças, sobretudo na primeira infância, né, para que nós não tenhamos de construir celas, cadeias para os adultos, né? Então, eu me lembro que na minha primeira infância, meu pai e eu éramos muito próximos. Essa poesia me lembra, inclusive, do meu pai desenhando um relógio no meu braço com a sua caneta Bic, né? E depois, lamentavelmente, meu pai, um testemunho pessoal, que talvez muitos dos senhores se identifiquem, depois, lamentavelmente, meu pai se perdeu bastante por mais de uma década no vício da bebida, no vício do álcool, refugiando-se ao bar, e aí houve um distanciamento glacial de ambas as partes, né? De minha parte para com meu pai e da parte dele para comigo, o que me fez muita falta. E depois, quando entrei no seminário aos 17 anos de idade no propedêutico, e ali completei 18 anos, atingi a maioridade dentro do seminário, depois eu tive que, durante anos, tratar com as psicólogas do seminário, porque os seminaristas passam durante 8, 9 anos por um grupo muito bom e preparado de psicólogos, para que eu pudesse trabalhar aquele distanciamento que houve. Embora no final da vida do meu pai, nossa reaproximação foi maravilhosa, né? E vi muito de São José no meu pai, e muito de Deus, consequentemente, no meu pai. Mas para vocês terem uma ideia, né? Eu tive que trabalhar isso por 7, 8 anos. Esse distanciamento brusco que aconteceu entre meu pai e eu, e que me trouxe lesões emocionais que precisavam ser cicatrizadas, né, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa poesia eu acho fenomenal, até mesmo porque essa frase aí embaixo eu mesmo a escrevi com o passar dos anos, que eu acho muito verdadeira. Dificilmente verá um pai em Deus quem não viu Deus em seu pai. Ao longo desses 13 anos atendendo pessoas, eu percebi, sobretudo em grupos de oração, né, em retiros, e sobretudo em adolescentes, né, quando se diz que Deus é pai, não raras vezes nós percebemos um choque por parte dos meninos e meninas, porque a relação dos mesmos com o seu pai, né, ela não foi das melhores, né, de ambas as partes. Então, por exemplo, se a pessoa teve um pai violento, um pai alcoólatra, um pai viciado, né, um pai que não foi fiel à sua mãe, então, e você vai dizer que Deus é pai, humanamente, antropologicamente, não é? Você projeta aquela figura paterna para Deus. Então, por exemplo, se eu não tive uma experiência boa com meu pai, foi uma experiência traumática por demais, e aí o padre chega, o pregador chega, a pregadora chega dizendo que Deus é meu pai, então minha primeira reação, seja ela consciente ou inconscientemente, eu vou dizer, então, se Deus é pai, eu não quero, né? Eu não quero. E aí a pessoa até pensa, é mais fácil lidar com o Espírito Santo, né? Com Jesus que é o Filho, com Maria talvez,
mas esse Deus Pai, a pessoa vai criando um bloqueio, porque a própria palavra, não é? O próprio termo Pai causa na pessoa uma espécie de rememoração ou de reminiscência de todas as dificuldades que ela estabeleceu com seu pai. Então, caríssimos, vejamos bem, dificilmente verá um pai em Deus quem não viu Deus em seu pai, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizia, um poeta, daqui a pouco eu vou trabalhar ele aqui com vocês, dizia um poeta muito santo, que Nosso Senhor Jesus Cristo matava a saudade do Pai do céu no seu Pai da terra, porque José era um reflexo translúcido da paternidade de Deus, da paternidade divina para com Jesus. E quem dera que todos os nossos pais terrenos fossem, ainda que de maneira imperfeita, um reflexo dessa paternidade perfeita que é a paternidade divina. Então, por isso, eu gostaria de mostrar para vocês, né, esse poema. Eu acho que ele é um clássico, todos nós deveríamos prestar bastante atenção nele, e eu vou partilhar com vocês aqui este poema. Eu peço licença para partilhar com vocês. Então, vamos aqui partilhar uma outra tela. Vamos para o YouTube dar uma olhadinha, porque vale muito a pena. Ele vai lançar luzes, sem dúvida alguma, sobre o nosso tema proposto para a nossa reflexão. Vamos dar uma olhadinha, vamos juntos. Escute bem, mas presta bem atenção, porque realmente mexe muito comigo e vale muito a pena, tá bem? Vamos lá, escute. Quando o sol ainda não havia cessado o brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio assentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou ali um copo de água num pote de barro que ficava num lugar de sombra constante. Ele tinha feições de homem feliz, realizado. Parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a sina do dia e que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava: como é bom ter Deus dentro de casa. Como é bom chegar a essa hora da vida em que eu tenho o direito de ter um Deus só para mim. Cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus com seu jeito infinito de ser homem. Realmente é muito fantástico, né? E foi assim que eu descobri que meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus com seu jeito infinito de ser homem. Quem dera que todos os homens da terra pudessem, né, transmitir essa experiência mística aos seus filhos e às suas filhas. Mas aí então, caríssimos amigos, voltando ao nosso tema, né, vamos dar uma olhadinha. Voltando aqui ao tema proposto, né, continuamos refletindo. O Papa Francisco, na Patris Corde, então, nessa carta apostólica, ele escreve: dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos as 3 idades humanas, né, necessárias para o desenvolvimento da maturidade humana, da maturidade psíquica, em sabedoria, em estatura e em graça. Quando se diz, por exemplo, sabedoria, a idade intelectual que todos nós temos, devemos desenvolvê-la cada vez mais, sempre com sede de conhecer. Quando se fala de estatura, a idade biológica, né? Também cuidar do corpo para que, com alimentação saudável, com exercícios, ele possa desenvolver-se para o trabalho, para bem servir a Deus, a família e aos irmãos, né? E em graça, a idade espiritual, né? A nossa espiritualidade, a nossa maturidade mística, a nossa maturidade espiritual. Jesus, sendo homem perfeitamente e Deus perfeitamente, ele é o Adão perfeito, o novo Adão, e Maria Santíssima, a nova Eva perfeita, né? A mulher que Deus sonhou. Jesus é o homem como Deus sonhou, e Deus ao mesmo tempo, claro, né? 100% homem, 100% Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha essas 3 idades humanas, por assim dizer, bem estabelecidas e bem equilibradas. Nós, por causa de nossos pecados, por causa do pecado original, a gente tem essas 3 idades muito desajustadas em nós, né?
Então, às vezes a gente tem, por exemplo, você encontra um rapaz que é diplomado, PhD, né, em algum assunto, mas que emocionalmente, por exemplo, com seus filhos, com sua esposa, está ali como adolescente tardio, com 13 anos de mentalidade, né? E você encontra na estatura, que é a idade biológica, o jovem ali com 35 anos, talvez com 30 anos de idade biológica, com 13 de idade emocional, né? E intelectual talvez aí, quem sabe até uns 50, porque estudou muito. Então vocês percebam que há uma discrepância muito grande nessas três idades. Por isso São Paulo apóstolo vai dizer: esforçai-vos por atingir a estatura de Cristo, né? Cristo é o parâmetro, né? Para que também, à medida que nós crescemos nessas três idades, olhando para Cristo, que é Deus e homem perfeitamente, nós sempre nos sintamos aquém e não além daquilo que nós devemos ser. Então a humildade para se poder crescer, né? Então, continuamos. Como o Senhor fez com Israel, aí o Papa cita Oséias, né? Assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Aqui é o próprio Deus, em Oséias 11, vai falar dessa relação paternal que ele quer estabelecer conosco. E o Papa, iluminado pelo Espírito Santo, lembra que São José fazendo isso, né, ensinando o menino a andar, o menino Deus, estreitando-o contra seu rosto, lembrava-lhe o próprio Pai Celeste, que é Deus de maneira perfeita. Jesus viu a ternura de Deus em José, como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, e o Papa cita o Salmo 103, versículo 13, né? Então, Jesus, nosso Senhor, vê em São José, não é? Toda a ternura paterna, toda a ternura de Deus. Então você que é homem, é convidado a desenvolver uma paternidade tal que a tua paternidade seja reflexo do carinho, do cuidado, da constância, da proteção de Deus na vida do seu filho, na vida da sua filha. Nós tivemos em Sorocaba, para quem não sabe, um padre in memoriam, chamado Padre Lúcio Floro. Ele compôs muitas letras de hinos católicos que nós cantamos, inclusive uma missa inteira de São José. Aquela música, com Jesus e com Maria, canto de entrada, né? Festejemos hoje a glória de José que o Pai um dia fez entrar em nossa história. E na última estrofe ele fala de forma poética sobre São José, exatamente isso que o Papa disse, mas de uma forma, digamos assim, muito sentimental, com muito carinho. Presta bem atenção sobre São José. És a imagem mais bonita da providência divina. Aqui nós devemos lembrar que nós nos tornamos pais de alguém não porque nós planejamos, não porque foi somente fruto de nosso desejo, de nossa vontade, mas por providência divina. Não é? Por esses dias alguém me perguntava assim, mas por que eu sou filho desta mãe, deste pai, e não do da minha frente ou da minha amiga? Nós devemos entender que Deus não erra, Deus é infalível. Se Deus nos colocou no seio daquela determinada família, é porque é naquela determinada família que nós vamos crescer e nos desenvolver, não obstante todos os obstáculos e as dificuldades que nós possamos encontrar. Deus não erra. Ah, mas nossa, minha família é totalmente problemática. Qual é a família perfeita? A família perfeita é a tua família. É a família que Deus deu para você com todos os problemas que ela tem, porque através desses obstáculos é que você vai se tornar quem Deus quer que você se torne. E dos obstáculos, um cristão não foge, ele os enfrenta e aprende com eles. Então você é pai por providência divina. Então veja bem, essa é a imagem mais bonita da providência divina. Essa ternura infinita que Deus sobre nós reclina. Deus, o Pai. Primeiro nós temos que entender, Deus é fonte de toda a paternidade. Não é possível haver experiência legítima de pai fora da paternidade divina. Então veja que bonito isso, né? Esse padre que passou por Sorocaba. Deus, o Pai, quis de verdade José junto ao Filho de Deus, para Jesus não ter saudade do divino Pai dos céus. Que bonito. Jesus matava a saudade do Pai em José, né? A saudade do Pai do céu no Pai da terra. E isso é uma coisa muito interessante, porque hoje nós estamos com essa crise da masculinidade, né? Então você vê um casal de homens que pretendem ser pais, um casal de mulher que pretendem ser pais ou mães,
uma dificuldade de compreensão até mesmo de termos mais elementares da filosofia, né? Que um casal só pode ser um casal de sexos distintos, de sexos opostos, senão não é casal, né? Isso até na língua portuguesa, né? É um problema, pecam por primarismo filosófico, né? Pecam por primarismo filosófico. Então, esta masculinidade e essa feminilidade, essa paternidade e esta maternidade dentro de uma família é que vão estabelecer o equilíbrio da prole, ou seja, da descendência. É interessante que até no mundo pagão, né, por exemplo, Carl Gustav Jung, que estudou Freud também, né, e depois acabou se desligando da escola freudiana, e aí desenvolveu a sua psicanálise junguiana, né, junguiana. O Carl Gustav Jung, você deve estar estranhando esse desenho aí, eu vou explicar por quê. Ele falava que o pai e uma mãe, eles funcionam como a bocarra de um hipopótamo que a tudo quer engolir. E então ele explicava assim, a mãe é como se fosse a gigantesca bocarra de um hipopótamo que naquela sua síndrome, por assim dizer, naquele seu instinto de super proteger seu filho, né, ela acaba engolindo-o, sufocando-o. Né? Você vê isso, por exemplo, próprio das mães no seio da família, colocar panos quentes. Né? Por isso que naquela música do Padre Zezinho, né, quando fala da família, e perguntava, quem fizer estripulia, o pai, o superego, né? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. Essa música, de forma muito inteligente, ela mostra o equilíbrio da paternidade e da maternidade dentro de uma relação saudável familiar. Então, é próprio às vezes da mãe, né? Geralmente, salvo raras exceções, né? O filho, por exemplo, completou 18 anos, está com a carta provisória, atinge o limite máximo de velocidade, né? Ou quem sabe ultrapassa o sinal vermelho, vai perder a carta e a mãe dá um jeito de passar os pontos da carteira, aquela coisa toda, né? Ou de pagar a dívida do filho, de emprestar dinheiro sabendo que ele não vai pagar, que é a famosa geração parasita, né? Dos filhos que não produzem nada e vivem com adolescência tardia, com 30, 40 anos nas costas de seus pais e de seus avós. É aquela geração que tem filhos e continua indo para a balada, deixando os filhos com a avó, né? E, bem, isso não é novidade para ninguém, é geração parasita, né? O parasita é um ser da biologia que habita no organismo que não é dele se alimentando e causando-lhe danos. Lamentavelmente, nós vemos essa cena, mas também muito por nossa própria culpa, por termos sido permissivistas demais e por não termos assumido a nossa identidade paterna e materna dentro da família. Então, o Carl Gustav Jung ele tem uma analogia interessante. Então, a mãe vai ser essa bocarra do hipopótamo que vai defender a todo momento, que vai engolir o filho, vai fazer dele um bebezão que nunca vai se tornar homem. E aí o pai, a masculinidade na psicologia ou na psicanálise junguiana seria a cuia. O que é a cuia? Os mais jovens talvez não saibam, né? Quero até mostrar aqui para vocês uma pequena analogia. Aqui eu peguei um pequeno aqui prendedor, né? Só como exemplo. Então, esta é a bocarra do hipopótamo, que vai abocanhar e engolir a identidade do filho. Então, a cuia... na enxada a gente bota a cuia, né, para prender a enxada. A cuia é aquele pedaço de pau, ó, que vai impedir a bocarra de fechar. Então veja bem, a mãe quer super proteger, o pai diz não, vem aqui garoto, você vai pagar, você vai acertar suas contas, você vai aprender a ser homem. Então o pai é aquela autoridade, por vezes chata, que vai, olha aqui, ó, ele vai, caiu aqui só um minuto, vamos pegar aqui, tá difícil manter aqui a paternidade, deixa eu pegar outra de exemplo. O pai vai ser aquela cuia que vai impedir a boca de fechar. E a gente viu isso na nossa criação, né? Às vezes a gente falava assim, mãe, fala para o pai que aconteceu tal coisa, então não conta para o pai. Então, este santo, esse saudável equilíbrio da autoridade masculina dentro da casa, que vai trabalhar no filho, na filha, limites, porque o filho e a filha que não escutou não, né? Amanhã, quando ele escutar um não do professor, da professora, ele bate nela. Quando ele escutar não de um patrão, ele sai por aí queimando o container, né?
Então é o que nós vemos hoje em dia, uma geração que desaprendeu, que não está habituada a limites, né? Então tem a bocarra do hipopótamo, que é a mãe que defende, é preciso também ter isso. Agora vocês vejam, e a cuia que impede a bocarra de fechar. Agora vocês vejam o desequilíbrio que nós estamos vivendo agora com essa coisa de casais homossexuais, homoafetivos adotando criança, porque nós não vamos ter esse parâmetro. Então, é assustador o prognóstico. Sem essa paternidade e masculinidade presente na criação da criança, é assustador, estou dizendo aqui, tá? O prognóstico que nós vamos ter numa geração daqui para frente. Numa geração neutra, banana, pamonha, né? Que não vai assumir as rédeas da própria vida e que vai viver como parasita cada vez mais. Porque não tem esse equilíbrio saudável de uma masculinidade e uma feminilidade dentro de sua casa, lhe compondo a sua personalidade, lhe dando capacidade de diferenciar-se diante dos outros e aí assumindo os desafios de uma vida, os desafios de uma existência. E olha isso, dá pano para manga, gente. Né? É bem complicado. Bem, e aí então o Santo Padre relembra algumas coisas, e eu citei aqui algumas partes do Evangelho. Jesus é chamado de o filho de José, não é? O filho de Maria. E outrora o filho do carpinteiro. Então Jesus tinha cognomes entre os seus conterrâneos, entre os seus vizinhos. Né? Interessante isso, vale a pena. Não é? São certos rótulos, cognomes, que as pessoas colocavam nele por causa da história dele, por causa das raízes dele. Nós também temos raízes, então é comum na nossa infância, quando nós temos ainda não temos ainda uma personalidade bem definida, que as pessoas digam assim, é ali o filho da Maria, né? Ali é o filho do Otávio, né? É o filho do seu Sebastião, né? É o neto do seu João. Interessante isso. O que significa esse filho do neto de? Significa que você tem raízes, que você não veio do nada. Que como diziam os grandes filósofos, somos anões em ombros de gigantes. Se nós conseguimos ver qualquer coisa, é por causa daqueles que nos precederam. Por causa daqueles que nos colonizaram. Quantos de vocês que me ouvem, incluindo eu, tivemos pais e avós que plantaram café, né? Que cortaram cana, que foram boias frias, que vieram enfrentar uma Sorocaba, um São Paulo, né? Direto do Paraná, de Minas Gerais, para poder dar criação, procedência, existência à nossa prole, continuidade à nossa prole. Nós não somos filhos de uma geração molenga de bananas. Nós somos filhos de lutadores. Né? Essa aqui é a grande verdade. Então nós temos raízes, não caímos do céu prontos. Mas somos anões em ombros de gigantes, de avós e pais que nos precederam. E por isso estamos aqui, graças a Deus, com todas as dificuldades e defeitos. Né? Então Jesus tinha raízes. Vejamos dois textos que eu coloquei aqui, Mateus e Marcos. Primeiro Mateus 13. Vamos escutar. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Jesus, né? De tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam, de onde ele vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E se escandalizaram de Jesus de Nazaré. Né? Achavam que ele deveria ser alguém caído do céu, sem genealogia, mas não que Deus pudesse ser seu vizinho, que Deus pudesse ser seu vizinho, morando no mesmo bairro e com Maria sua mãe tirando água do mesmo poço que todo mundo tirava. O Deus encarnado, o Deus humanado. Outra cena, Marcos 6, 2, 4, sobre Jesus tinha raízes. Com a chegada do sábado começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam, de onde ele vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Né? Então, aqui paira uma chaga que havia sobre a própria terra de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré.
Porque, primeiro, de Nazaré não havia saído nenhum profeta. Quando vão dizer a Natanael, lembra daquela cena? Que eles tinham encontrado o Messias? Ele responde, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E, no entanto, foi de Nazaré, de onde aos olhos dos homens não poderia vir nada bom, é que nos veio a salvação. Como Deus é surpreendente. Mas talvez você possa estar pensando, mas e aí? O que isso quer dizer? Porque por vezes também nós podemos nos perguntar, mas será que pode vir alguma coisa boa da minha história de vida pessoal? Será que pode ser alguma coisa boa, uma família curada, de uma família tão chagada como a minha? De uma história tão marcada por páginas dolorosas como a minha? E a resposta é, quando Jesus põe a mão na tua Nazaré, meu filho, na tua história, na tua vida, na tua família, eu te digo que é possível acontecer coisas grandiosas e miraculosas. Quando Jesus assume a nossa Nazaré. Falo a vocês, quando meus pais viviam brigando e até se separaram, muitas vezes quando eles brigavam, a polícia ia parar lá em casa com seu giroflex, altas horas da madrugada, despertando os vizinhos, excitando o latido dos cachorros. E eu passava muita vergonha naquela época, né? Antes da nossa história ser redimida por Jesus, porque ela foi. Cicatrizada por Jesus, porque ela foi. E não raras vezes, eu via, quando eu estava brincando com o carrinho, ao chão, eu via algumas das minhas tias comentarem, cochichando umas com as outras, sussurrando, na verdade, para que eu não pudesse ouvir. Esse menino aí, só por Deus. O que vai ser? O que vai vir a ser esse menino? Vai ser um bandido, porque criado nesse meio, para a glória de Deus, de forma imerecida, eu não quis repetir a minha história. Não use como pretexto o teu passado. Ah, meu pai não me abraçava. Então abraça seu filho. Você não é obrigado a dar replay na tua história. Você não é obrigado a passar o bastão dos erros dos teus pais, mas as coisas boas, as boas bagagens que você adquiriu deles. Você não é obrigado a dar replay naquilo que não deu certo, porque replay, ao que me consta, a gente só dá em gol. Né? Vale a pena dar replay nos gols, não nos erros. Né? Da minha Nazaré, muita gente achava que não viria coisa boa, mas Deus quis que viesse um sacerdote. E repito, sempre, sempre de forma imerecida de minha parte. Mas para que isso aconteça, meu irmão, você não pode se esquecer que você tem raízes, que você tem uma história, e que é esta história que precisa ser assumida, aceita, não negada, redimida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encerramos há pouco o tempo pascal com Pentecostes, e eu não sei se você já se perguntou se no céu nós teremos um corpo glorioso, onde não haverá mais dor. Por que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita e aparece com chagas? Mas tem um detalhe. Como nós vemos na obra Jesus Misericordioso, naquela pintura de Santa Faustina, tem um detalhe. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece com chagas gloriosas. Por que Jesus aparece com chagas? Porque Jesus não se envergonha da sua própria história, nem de suas feridas, porque agora elas estão cicatrizadas e gloriosas. Jesus aparece com as marcas e cicatrizes da paixão para nos lembrar que é com a nossa história que a gente ressuscita. Não poucas pessoas perguntam para mim se lá na eternidade meu pai sabe quem eu sou, eu vou saber quem foi minha mulher. Claro, você não vai passar por um apagão. Mas é com a tua história que um dia, se Deus quiser, você vai ser glorificado e ressuscitado. Por isso não se envergonhe dos maus capítulos da tua história, porque até eles servirão como motivo de alegria, de gozo e de glória, depois de nossa história ser redimida e ressignificada por nosso Senhor. Caso alguém ainda não tenha entendido, é preciso não ter vergonha de nossas raízes,
porque é com a nossa história que a gente ressuscita. E é por isso que Jesus ressuscitou com suas chagas. Fez questão de não esconder nenhuma delas, mas disse a Tomé: põe teu dedo aqui e toca. Porque agora elas já não doíam mais, porque eram chagas gloriosas. Nesse sentido, eu acho muito bonito este pensamento que partilho aqui, né? Um é meu e outro é de um anônimo. Árvore que tem raiz, meu filho, não é qualquer vento que derruba. Para você saber onde você vai, meu filho, você precisa saber onde você esteve. Sabe? Senão a gente não vai para lugar nenhum. Não negue a tua história. Não negue teu pai. Não negue tua mãe. Não negue tuas raízes. E aqui o pensamento, né? Família é como uma árvore com galhos que crescem em diferentes direções. São os filhos, cada um vai para um lado, mas que tem a mesma raiz. E repito, árvore que tem raiz não é qualquer vento que derruba, não. E aí o Santo Padre, ele fala de uma coisa que eu sempre achei muito importante. Em algumas poucas oportunidades eu trabalhei isso. Há a necessidade de se desenvolver em cada homem um coração de pai. Eu vou dizer uma coisa aqui que é preciso que você preste muita atenção para não distorcer o que eu vou dizer. Então preste atenção. Preste atenção, vou dizer. Um homem que não chegar a ser pai e uma mulher que não chegar a ser mãe nunca será um ser humano realizado. Opa! Quer dizer que quem não pode ser pai? Quem não pode ter filho é frustrado? E os padres? E quem é estéril? E quem é celibatário e não casou? Calma. Não distorce o que eu estou dizendo. Vou explicar. Quem não desenvolver um coração de pai nunca vai ser homem. Vai ser sempre um garotão, mimadão. Quem não desenvolver um coração de mãe vai ser sempre uma menina mimada, uma adolescente rebelde. Nunca vai ser mulher. Mas eu disse coração. Porque botar filho no mundo é a coisa mais fácil. É só se deitar com alguém de forma irresponsável e depois até abortar, como essa turma faz, que é um pecado gravíssimo. Coração de pai, ainda que você não tenha sido pai biológico, você tem que encontrar na tua vida uma causa que vale a vida. Em outras palavras, só vale a pena viver por algo pelo qual você esteja disposto a morrer se preciso for. Por exemplo, quando um pai se torna pai mesmo, se necessário dar a vida pelo filho, ele dá. Quem não encontrou uma causa nobre pela qual vale a pena dar a vida, vive uma vida oca, vazia, um vácuo existencial, sem sentido. E é por isso que nós temos mulheres que são mães e homens que são pais sem nunca terem colocado filhos no mundo. Porque eles desenvolveram um olhar paterno sobre os outros e sobre a vida. Deixaram o garoto para se tornar homem. Deixaram a menina para se tornar mulher. Então a pergunta que não quer calar é: eu tenho um coração de pai? Já passei dos 25 anos de idade. Acho que todo mundo tem que cuidar de mim ou sou um cuidador? Desenvolvi um coração de pai? Você que é mulher, desenvolveu um coração de mãe? E nesse sentido, o Santo Padre, de forma muito cirúrgica, com uma precisão cirúrgica, vai dizer: não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, atenção, em certo sentido exercita a paternidade a seu respeito. Isso é muito interessante. Você não precisa ser pai biológico, nem mãe biológica para ser mãe e para ser pai. Mas se você não chegar a desenvolver uma responsabilidade por uma nobre causa ou por outrem,
você nunca vai dar esse salto de maturidade, de crescer em estatura, graça e sabedoria. Entende bem? Isso é muito profundo. Isso requer que a gente pense muito. Uma vez eu trabalhei isso numa das minhas homilias, as pessoas não entenderam o que eu disse, né? Entenderam que quem não coloca filho no mundo, então é um frustrado. Não é isso. É ter um coração de pai antes mesmo de ser pai biológico. Isso é muito mais profundo, né, do que possa parecer. Nesse sentido, São Paulo Apóstolo, quando fala do escravo Onésimo, na carta a Filemon, ele fala assim: Onésimo que eu gerei, olha, que eu gerei para Cristo na cadeia, na prisão. São Paulo nunca pôs filho no mundo, mas era pai. Tinha um coração de pai, uma postura de pai diante da vida. Hoje é muito triste vermos líderes que não querem ser pais, que negam a paternidade. Você é pai e não vai ser homem enquanto não desenvolver um olhar e um coração de pai. Vai ser sempre garoto, sempre colega, sempre irmão, sempre amigo, mas nunca homem plenamente. Depois o Santo Padre reflete sobre uma outra temática que vale a pena a gente prestar atenção, um amor casto. Quando nós falamos de amor casto, a gente já pensa em virgindade, em sexo, não é só isso. É muito mais do que isso. Então vejamos aqui a precisão cirúrgica do Santo Padre. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Acho bonito aquele pensamento, né, que diz assim: amar é você ter a postura de pássaro diante da vida. Por quê? Porque é bonito saber que o pássaro tem asas e que mesmo assim decidiu pousar no teu galho, tendo a possibilidade de partir a qualquer momento. Quando era criança, a gente criava uns passarinhos, uns periquitos, mas a gente lhes cortava as asas, porque os amava demais. Aquilo não era amor, né? Aquilo era posse. A posse te faz cortar as asas dos teus filhos, porque você quer que os teus filhos sejam uma extensão de você. Maria Santíssima e São José muitas vezes não compreendiam a vocação do filho, mas respeitavam-na. A vocação de Jesus, mística, misteriosa, era respeitada por seus pais, por São José e por Maria Santíssima. E aí o Papa continua: talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. É um tal de mãe de pai escolhendo a nora do filho. Isso quando não despejam suas frustrações no filho, né? Eu não toquei piano, mas minha filha vai tocar. Eu não fui médico, mas meu filho vai ser. A vocação dos nossos filhos é mística. Tem a ver entre eles e Deus. E nós devemos ser balizadores, setas, orientadores, mas não delimitadores. Meu filho vai ser padre, porque eu não fui. E às vezes o contrário. Não vai ser padre, porque eu não quero que um filho meu seja padre. Que horrível. Que postura horrorosa. Se até Deus respeita a nossa liberdade, né? E o Santo Padre diz: a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. O amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre inclusive de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Que bonito, né? Um homem que desenvolveu um coração de pai na sua casa, no caso, né? Que daí não é padre ou bispo, né?
ele coloca a sua esposa e o filho, depois de Deus, claro, né? No centro de sua vida. Ele não é o centro. Tá? Muito profundo e muito bonito. Vocês sabem que a gente escuta muito jovens, meninos e meninas frustrados na vida. Uma pressão por parte do pai e da mãe, mais do pai muitas vezes. Faz a faculdade, né? Contra gosto, depois termina a faculdade, entrega o diploma para o pai e fala assim, tá aqui seu diploma que você tanto quis, agora eu vou viver a minha vida. Perdi aí 5, 6 anos, agora eu vou seguir o que eu quero para mim, né? Esses dias mesmo alguém disse isso, né? Eu vou fazer esse curso X, vou te agradar, depois eu vou seguir a minha vocação. Muito triste, né? Muito triste. Respeitar a vocação de nossos filhos, é muito importante. Portanto, pai, mas sem desejo de posse. Continua o Santo Padre, a paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito, né? Sempre, nesse caso, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, isso é verdade, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade, né? Então, muitas vezes você vê o seu filho, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? Você vai orando por ele, aconselhando-o, você vai ajudá-lo a descobrir sua vocação, nunca impor aquilo que você acha. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Isso aqui é outra coisa muito interessante, né? A gente só sabe mesmo o significado nosso para alguém quando nós estamos já no campo da inutilidade. Né? Então, eu sou inútil para você e mesmo assim você continua vindo até mim. Não por aquilo mais que eu posso te fazer, mas por aquilo que eu passei a significar para você. Né? Nós vemos aí filhos, adolescentes tardios com 30 anos na cabeça para mais, morando na casa dos pais, né? Usando Wi-Fi, a máquina de lavar, tudo mais. Porque os pais não conseguiram fazer essa transição da inutilidade. E o que significa inutilidade? Meu filho não precisa de mim mais para nada. Ele é já independente, porque eu cumpri o meu papel. Agora, um pai desequilibrado, ele torna o filho dependente dele a vida inteira. E quando ele morre, o filho fica perdido, sem chão, a ver navios. Porque o pai, ele fez dele um garoto com síndrome de Peter Pan a vida inteira em Tomorrowland ou em Neverland, na Terra do Nunca. Por que nós temos uma geração de Peter Pan? Meninos que não querem crescer, homens barbados que não querem crescer, porque os pais não souberam desaparecer como São José soube fazer. Veja que São José desaparece da Bíblia, ninguém vê, você está lendo a Bíblia e São José sumiu. E por que sumiu? Porque cumpriu o seu papel. Quando que um pai se torna um pai eficiente? Quando ele consegue não abandonar, mas desaparecer da vida do seu filho e o seu filho continua. Esse desaparecer que eu digo é parando de fazer pelo filho aquilo que ele pode e deve fazer. Fazendo com que seu filho saia do banco do carona e assuma a direção da sua vida. Porque a vida é como um carro. Mas muitos preferem o banco do carona porque é mais cômodo. Né? Quem dera que um dia nossos filhos, né, com eles, possamos dizer, olha, agora sim, me tornei inútil. Meu filho não precisa de mim mais para nada. E agora a gente curte um ao outro. Porque eu soube ser pai. E ele continua, quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. Seus filhos serão sempre emprestados a você. No fundo é isto mesmo que dá a entender Jesus quando afirma, na terra, a ninguém chameis pai, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Fantástico, né? E para terminar com o Papa, todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores,
e sombra que acompanha o filho. Feliz é o pai que, a exemplo de José, aprendeu a ser sombra. Né? Discreto, presente, sem abafar, e fazendo com que o filho de garoto se converta em um homem. Não nos esqueçamos nunca. Não será homem plenamente. Não fará a transição de garoto para homem quem não desenvolver o coração e o olhar de um pai. Eu espero ter ajudado nessa singela reflexão que saiu do meu coração para todos vocês. Que Deus vos abençoe sempre mais e que estejamos todos nós sob a proteção e o auxílio do grandioso, do glorioso São José. Por isso rezamos: São José Operário, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, minha gente. Obrigado, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.